Sejam todos muito bem-vindos a esta live, onde nós conversaremos sobre mais uma história, uma dessas histórias da internet. A história de hoje é uma história muito interessante mesmo. Ela fala sobre questões financeiras e sobre divórcio, né? Um casal, uma mulher que quer se divorciar do seu marido e nós podemos reduzir essas intenções, né, ao dinheiro, que não há uma vida tão confortável quanto. O marido não sabe lidar muito bem com essa carência financeira, ela não sabe lidar muito bem com essa carência financeira e com esse marido, né? Então, tudo poderia se resumir porque falta dinheiro. Se houvesse mais dinheiro, se o marido ganhasse 10 vezes mais, não teria problema nenhum. Então, quando a gente tira o fator do dinheiro e os problemas cessam, porque dinheiro é o grande problema, né? O grande vilão da história. O título é: eu estou sendo exagerada ao propor ao meu marido o divórcio? Bom, ela tem essa dúvida, né? Se é a ação correta, se ela deve fazer isso ou se não deve fazer, né? A história é a seguinte: eu, uma mulher de 27 anos, meu marido com 35, estamos enfrentando dificuldades há algum tempo em relação ao nosso estilo de vida. Ele sempre quis que eu fosse uma esposa tradicional, dona de casa. Isso seria ótimo. Eu seria uma, se, ele coloca em maiúsculo, né, ele conseguisse administrar as finanças. Temos aqui uma pequena congruência, né? Ela coloca: ele sempre quis que eu fosse uma esposa tradicional, mas mais à frente vocês vão ver, se eu estou ressaltando para que essa informação não fique esquecida, né? Ela fala que ele não foi sempre assim. Ele tem sido assim recentemente, mas ele não foi sempre assim. Eu preciso trabalhar para manter a nossa casa, mas ele sempre me culpa e me faz de responsável por não conseguir ficar em casa, pois tem uma conta de carro e um seguro que ele não consegue pagar. No entanto, devido aos gastos exagerados dele, ele só resta US$ 60 após cada pagamento e depende dos pais para dinheiro. Eu sempre disse a ele que a maneira de resolver nossos problemas seria o divórcio. Ele paga pela casa e pelas contas, mas eu pago pelas compras e tudo que nossas filhas precisam e as suas próprias contas. Ele não compra nada para mim nem para as crianças. E eu também não peço dinheiro a ele. Porém, estou tão cansado dele ficar chateado por não ser a sua esposa tradicional, dizendo que isso é minha culpa e que não posso ser uma. E, honestamente, eu não quero ser uma. Estou me forçando para me informar, pois eu quero uma carreira. Eu amo o que faço. Não me casei com ele por dinheiro ou para ser sustentado, mas ele fica me culpando por não ser a provedora das nossas filhas. E isso está me afetando. Provedora aqui não no sentido financeiro, né, mas prover as coisas no dia a dia, né? Ter ali os compromissos com as filhas dele. Tem umas coisas aqui também que mostram uma confusão mental muito grande aqui da, da autora desse texto, né? Ela disse que seria uma dona de casa tradicional, mas ao mesmo tempo diz que não seria nunca uma dona de casa tradicional. Ela tem algumas confusões mentais aqui muito grandes, né, em pontos que vão completamente ao contrário. Então ela continua aqui escrevendo, contando a sua história, né? Então, eu disse a ele que deveríamos nos divorciar. Eu deveria ter direito a um seguro de saúde do Estado. Minhas opções de empréstimo para a escola seriam melhores. Eu conseguiria isenção das taxas escolares para as nossas filhas. Questão aqui financeira também de empréstimos, plano de saúde, crédito com o Estado, né? Tudo isso junto não economizaria muito dinheiro para ele, mas economizaria centenas de dólares por mês para nós dois. Eu disse a ele que a única maneira de ele ter sua esposa tradicional seria conseguir um emprego melhor ou se divorciar de mim. Ele obviamente ficou chateado, mas eu estou tão cansada disso. Ele disse que a ideia de divórcio é uma reação exagerada, mas eu sinto que estou apenas sendo realista com eles. Então, eu sou errada? E aí, né, ela comenta aqui que viu alguns comentários na internet de pessoas que disse que ela estaria cometendo fraude se divorciasse somente para conseguir assistência do Estado. Mas ela já esteve nesse seguro-saúde do Estado antes, e sei que é baseado na composição da casa, tendo que precisaria sair de casa, fazer um acordo de custódia e etc. Então, ela sentiu a necessidade de informar o marido sobre o divórcio, porque se ele, né, não poderia sustentar, ele precisaria procurar uma esposa tradicional que ele possa pagar. Também ela comenta, né? Para quem está me perguntando por que me casei com ele, essa ideia de esposa tradicional surgiu depois de estarem casados. Quando nos conhecemos, ele apoiava meus estudos e desejos de carreira. Ele se orgulhava do que eu fazia para os outros e eu adorava o quanto ele era apoiador. Após o nascimento de nossa filha, comecei a perceber que ela queria mudar o estilo de vida. O custo, né, da creche era muito alto, e de fato é também aqui no Brasil muito alto.
E depois disso, né, ele veio com a ideia de esposa tradicional. Ele não achava que valia a pena pagar mais de US$ 1.000 por mês. E eu também achei o custo absurdo. Aos poucos, ele ficou mais insistente para que eu deixasse meu trabalho e ficasse em casa. Sim, eu ficaria em casa se fosse melhor para as crianças, mas isso não significa que eu desistiria da minha carreira. Eu continuaria meus estudos e faria meu mestrado nesse período. Nunca desistiria da minha carreira, meus estudos tão facilmente. Bom, algumas coisas aqui, né? Ela relata também que a, o marido era um antes do casamento, o marido se tornou outro depois da filha, depois do casamento, né? Um marido que apoiava ela, outro marido que, né, reprimia ela, oprimia ela, né? Essa história é um pouco confusa. Ao terminarmos de ler, a gente pode sentir com um nó mental, né? Um nó na nossa cabeça, nos questionando, putz, o que devemos fazer aqui? O que devemos aconselhar essa moça, né? Isso é normal, isso acontece mesmo com histórias muito confusas, né? Histórias muito estranhas como essa. Até poderíamos supor, né? Pô, será que essa história é verdadeira? Será que essa pessoa não inventou essa história, né? Fato por essas confusões. Não, não, às vezes ela tem uma confusão mental muito grande mesmo, isso é natural, isso é uma coisa normal também. Então devemos estar bem atentos aqui para poder, né, também poder aconselhar bem, podermos refletir bem sobre isso. Mas bom, temos aqui algumas questões, né? Estilo de vida, casamento, dinheiro, divórcio, né? Alguns cenários que precisamos entender bem como funciona. Bom, questão do divórcio. Ela se preocupa se está tendo uma reação desmedida. Bom, claro que está. Claro que está tendo uma reação desmedida. O divórcio não deveria ser senão a última opção, assim, né? Talvez, assim, dependendo do caso, né? Financeiro, né? Divorciar por questões financeiras? Não, acredito que nem no último caso isso seria algo viável, né? E aqui a gente não está falando sobre o último caso, né? Então, menos, muito menos do que isso, né? Então, o... e aí ela traz também que ele quer que ela seja uma dona de casa tradicional, mas que não consegue sustentar esse estilo de vida, né? E aí me parece que ela só enxerga o dinheiro como sendo algo ali importante para o casamento, né? Só enxerga o dinheiro como sendo a única ferramenta que poderia trazer uma qualidade de vida melhor para eles, poderia dar uma boa educação para os seus filhos, né? Só o dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, tudo dinheiro, né? Aqui para essa moça. E aí também ela colocando projetos de vida pessoais acima de projetos familiares, né? Muita confusão mental. No post original, eu li aqui alguns comentários, eu queria trazê-los também um pouco mais cedo, né? Algumas pessoas comentaram coisas no seguinte nível, né? Você sabe como ter sucesso. Vai lá, garota, eu acredito em você. Muitos comentários nesse nível, né? Outros, eu não me sentiria segura linkando o meu bem-estar financeiro com um homem que não consegue controlar o seu dinheiro. Eu acho que isso a proposta é razoável. Isso ele pode aprender melhor como administrar o dinheiro. E aí outro diz aqui, né? Você tem filhos, eles estão assistindo tudo. O que você quer que eles aprendam com tudo isso? Algo assim até mais razoável, né? Olhando também para os filhos, não só para o umbigo dela. Aí ela comenta, né? Eu tenho duas filhas e eu quero que elas assistam, né? Elas vejam a sua mãe ter uma carreira de sucesso e viver uma vida que não é ditada por um homem e a sua incapacidade de balancear, né, o pagamento do mês. Se um homem, né, quer que a sua esposa fique em casa, ele precisa sustentá-la e o seu estilo de vida e não abaixar a sua standards, né, abaixar o seu padrão e o seu estilo de vida para cumprir os seus sonhos. Aí um outro comenta, exatamente, não deixe o mundo, a visão de mundo desses imbecis que tanto fere as mulheres, as jovens mulheres. Saia logo desse relacionamento, você merece muito melhor. Uma moça chamada Beatíssima, ela comenta, tornar-se uma esposa tradicional é uma das coisas mais burras que qualquer mulher pode fazer neste momento, mesmo que os seus maridos tenham, né, as financial resources, né, questão financeira para cuidar disso. Dinheiro, 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 dinheiro. Bom, o que é uma neurose? Uma neurose, como eu gosto de descrever, é uma mentira contada 1000 vezes
se torna uma realidade. Nós começamos a agir de acordo com essa mentira, de acordo com essa nova realidade, que não é uma realidade sobremaneira. Essa definição ela vem de Goebbels, né, ministro de propaganda nazista do governo de Hitler, e eu acho muito perfeita para elucidar aqui o que acontece com essas pessoas. O que tem acontecido com essa mulher e com muitas outras mulheres, com muitos outros homens no nosso tempo presente. Bom, eles não têm uma qualidade de vida muito boa, né? Eles não têm uma questão financeira deles é fraca, eles não têm muito dinheiro, mas bom, vamos lá, né? O que é um casamento, meu Deus do céu? O que é um casamento? Por que eu me casei com a minha esposa? Por que minha esposa se casou comigo? Quais foram os votos que ela fez no altar? Eu aceito você como meu legítimo esposo e prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de minha vida até que a morte nos separe. Né? Ou seja, nesse momento, nos tornamos uma pessoa só, um corpo só, um corpo só. Nesse momento aqui não somos duas pessoas que se juntam, misturam aqui as contas de casa, se juntam para pagar menos aluguel, para morar numa casa maior. Não somos duas pessoas aqui que se juntam, né, somente para juntar a conta bancária, para pagar menos imposto. Não somos aqui dois namorados que decidem se mudar juntos. Não. Somos duas pessoas que viram uma só. Isso que é o casamento. Isso que é o verdadeiro casamento. Uma só carne. Uma só carne. E aí vamos viver uma vida unidas, uma vida juntos. Né? Vamos caminhar juntos nessa terra até a próxima vida. Né? Essa aqui é a essência do casamento. Não é outra. Essa aqui é a essência do casamento e não é outra. O que esse cara faz é errado. Ele não tem condição financeira. É justo que ela saia para trabalhar. E os filhos como ficam? Bom, né? Há de se dar um jeito essa questão. Mas ela precisa ir. Você precisa pagar suas contas. É justo, então, que isso aconteça. Não é nenhum pecado que a mulher saia para trabalhar para contribuir em casa. Ah, não, eu sou rico e consigo sozinho, com o meu salário, sustentar a casa. Maravilha. Ela não quer que ela trabalhe? Ela não quer trabalhar? Beleza. Sou rico, consigo sustentar a casa sozinho. Sua esposa quer sair para trabalhar? Que saia. Que saia. Isso não é, não é um pecado. Não está ali no cerne da vocação matrimonial, trabalhar em casa e trabalhar na rua. Pelo amor de Deus. Criando ali tempestade em um copo d'água. Sobretudo que foi uma coisa que não foi acordada antes do casamento, né? Antes do casamento. Precisamos conhecer a fundo aquelas pessoas com quem vamos nos casar. Ou seja, precisamos conhecer isso daqui. A pessoa quer ter filhos? Quer ter muitos, poucos filhos? Quer ser aberto à vida? Não. Quer apenas ter 2 filhos e tá bom? Precisamos conhecer essas coisas antes de casar. Até para saber se é a pessoa que queremos casar ou não. São questões vitais. Né? Não, eu quero que você fique em casa e cuide da nossa casa. Não, por mim tudo bem você sair. Ora, os valores pessoais de cada um, que ao se juntarem em matrimônio, devem se tornar os valores do casal. E aí sim terem ciência dessas coisas e caminharem um caminho só, caminharem uma via só. Precisamos ter ciência dessas coisas antes de casar. Se eu quero ter muitos filhos e minha esposa não quer ter nenhum, ora, por que nós iremos casar? Algo ali intrínseco meu que eu quero, algo intrínseco dela que ela não quer. Quando nos casarmos, bom, o que vai acontecer? As coisas devem ter sido resolvidas antes até. Mas parece que ele mudou. Será? Será que ele mudou? Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que foi só ali mais um caso, né, de burrice, mais um caso de imprudência antes de se juntarem em casamento, antes de se juntarem em matrimônio, né? Mas agora que estão juntos, eles precisam ali entender, né, o que é, de fato, algo intrínseco, algo vital, algo essencial ou algo acidental à vida matrimonial. E aquilo que é acidental, beleza, é acidental, deixa para lá. Né? Aquilo que é essencial que a gente precisa estar muito bem alinhado. Né? Ora, ele não consegue sustentar a casa, então é justo que ela trabalhe. Né? Ele precisa também ali ter, né, suas ideias na mente claras. Não é só a mulher, não. Ele também precisa ali se livrar de muitas neuroses. Não é só a mulher que precisa, não. São os dois. São os dois.
E aí ela, né, em vez de sentar, conversar, colocar a limpo, procurar terapia, terapia de casal, conversar com o padre ou pastor da igreja ao redor, procurar conversar com amigos casados, com a família, tal, tal. Não, vamos divorciar então. Se é assim, divorcia. Minhas filhas, eu estou mais preocupado que elas vejam uma mãe bem-sucedida, uma mulher forte, independente, do que vejam os pais casados. Imagina o que essas filhas vão querer no futuro. Será? Será? Sim, é uma história longa, uma história complicada, é uma história bem chata, difícil, bem complicada, bem confusa. Ela tem muitas ideias confusas na cabeça, ela tem muitas neuroses na cabeça, ele também tem muitas neuroses, eles também têm muitas ideias confusas. Então, bom, a primeira coisa que você precisa fazer é sentar, conversar e, né, deixar essas coisas mais limpas. Limpar o solo para que então a gente possa entender o que a gente tem na mão, para então começar a plantar as sementes. Né? Muitas vezes a nossa vida é assim mesmo também, né? Muitas vezes a nossa vida é assim também. Estamos ali num emaranhado de coisas, estamos ali num emaranhado de complicações, de situações esquisitas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é sentar e desamarrar. Bom, sentar e desamarrar. Primeira coisa que precisamos fazer. E aí, então, quando o caminho estiver tranquilo, a gente consegue ali, né, plantar, semear, consegue crescer. É isso. É isso. Né? Para esse casal aqui, para nós, hoje a lição é essa. Ser prudente significa entender o contexto, e entendendo o contexto, podemos tirar as conclusões corretas. Né? Sábado passado, né, eu conversei com o meu pároco, citei algumas questões que vêm acontecendo aqui na minha vida pessoal, né? E eu falei com ele, bom, padre, mais tranquilo, isso eu só vou decidir depois de fevereiro. Depois de passar janeiro, quando entrar fevereiro, a gente decide isso. A gente olha, né, para as situações, a gente olha nossas ferramentas, o que nós temos, e a gente toma uma decisão. Se eu tomar uma decisão agora em dezembro, agora em janeiro, as coisas não vão funcionar bem. Não vão. A chance de eu errar é muito grande, né? E a chance de errando ou até acertando, eu me cansar muito, ou ser muito exigente, ou ser um caos, é muito grande também. Tá bom, vamos lá, vamos passar esse tempo, esses 2 meses ali refletindo bem, para então depois tomar uma decisão concisa, prudente, né, com a vontade firme, com a vontade reta, para podermos, né, saber o que estamos fazendo. As coisas precisam ter essa prudência que falta para esses dois aqui, prudência que falta para esse casal. Dessa vez eu também perguntei ao ChatGPT a opinião dele, não só pedi para ele traduzir. E cara, como o ChatGPT é mais equilibrado do que as pessoas no Reddit. Como o ChatGPT é mais equilibrado, misericórdia, melhor pedir conselho para o chat do que para aquelas pessoas. Melhor pedir conselho do chat do que para alguns terapeutas por aí. Né? Ele fala sobre essa questão financeira, né? Que eles têm um desbalanceamento financeiro, hábitos financeiros do marido, hábitos financeiros dela. Ele fala também sobre a expectativa dele, a expectativa dela, a realidade que eles têm. Também ele fala sobre a carreira e a independência financeira, o divórcio, na verdade, ser um alerta e não algo que vai ser concreto, e também procurar sistemas de apoio, né, apoio familiar, apoio de amigos, né, opiniões diversas. Como o ChatGPT é mais razoável do que essas pessoas, né? Como o ChatGPT é mais razoável. Mas bom, para encerrarmos, né, aqui aquilo que é mais valioso é o casamento. Aquilo que é mais valioso são as filhas deles. Eles devem lutar por isso. Devem lutar por isso. A última e, sinceramente, nem deveria ser uma opção é o divórcio. Não deveria ser uma opção, né? Não a primeira saída, não a primeira solução, né? Dar alguns ultimatos, né? Bom, vai ser assim, 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 assado, que vamos agir a partir de agora. A gente pode ir por esse caminho. Por que não fazemos isso? Funciona muito melhor do que simplesmente procurar o divórcio. Não há motivo nenhum aqui para divorciar.
motivo nenhum. Divorciando, os dois seriam muito piores. Divorciando, os dois seriam muito mais tristes, sem falar na reação das filhas, né? No que isso agiria em suas filhas. No divórcio, né? Essa ideia dela de ser bem-sucedida, de ter uma carreira brilhante, de não sei o que, não sei o que tal, não vai se cumprir, muito dificilmente vai se cumprir. Tem duas filhas, tem que cuidar das duas filhas. O que ela espera fazer com suas duas filhas? Ela, 25 anos, está terminando agora o Masters, né, que seria um equivalente a uma pós-graduação aqui no Brasil. Vai sair da pós-graduação e já vai ter um puta emprego, cuidando de duas meninas. Vai ter uma puta carreira cuidando de duas meninas em casa. Ela vai acabar deixando as filhas de lado para cuidar da empresa, da carreira, vai acabar deixando a carreira de lado para cuidar das filhas. Cara, vai ser uma confusão sem fim isso daí. Ela tá achando que o mundo é um bolo, é um morango. As coisas não acontecem dessa maneira. Né? Então, enfim, é isso. Isso que eles precisam, isso que nós precisamos muitas vezes, pegar esse fio da nossa cabeça e, né, deixá-lo endireitado para que não fiquemos malucos e para que tenhamos decisões corretas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês que ficaram até o fim aqui comigo. Terça-feira que vem teremos mais um episódio e também, claro, aceito histórias. Aceito que me mandem histórias para conversarmos aqui no Instagram. Serão. Nunca direi a identidade dessas pessoas, de você que mandar essa história, nunca digo a identidade dessas pessoas aqui. Então, bom, um lugar seguro para conversarmos. Um grande abraço, fiquem com Deus, até terça-feira. Tchau, tchau.